Falar de privilégio não é ofensa pessoal, é análise estrutural. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Você não derrota um sistema injusto jogando com as regras que ele escreveu. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. O povo precisa participar, não como figurante, mas como protagonista da política. Aqui o caos não é desordem, é matéria-prima do pensamento. É matéria-prima do pensamento. Prima do pensamento. Pensamento. Bem-vindos ao Imprevistos do Caos. Hoje a gente vai fundo na história e nas ideias de Paulo Freire, uma figura assim, chave, né, para a educação no mundo todo. A gente se baseou em biografias, algumas análises das obras principais dele, notas de contexto também. A ideia aqui é tentar pegar o essencial, sabe, da vida dele, do método pedagógico, que foi super inovador, e do impacto que isso tudo tem até hoje. Ok, vamos mergulhar nesses materiais. Vamos lá. E que impacto, né? Freire realmente é um daqueles pensadores que, assim, transcendeu totalmente o Brasil, a própria pedagogia, essa ideia central dele da educação como ferramenta para libertar, para gerar consciência, isso continua muito, muito forte. Pois é, e tudo começa lá atrás, né? Recife, 1921. As fontes que a gente viu, elas batem muito na tecla de como a infância dele foi marcante. Teve a questão financeira, a Grande Depressão, o contato ali com a pobreza mesmo. Parece que isso mudou muito a visão dele. Exato. E como isso levou ele a questionar desde cedo por que a escola parecia tão desconectada da vida real das pessoas, né? Logo. Interessante que as primeiras letras ele aprendeu no quintal de casa, com a mãe desenhando palavras na terra. Coisa forte, né? Nossa, muito. E depois teve a professora Eunice Vasconcelos, que ele sempre citava com muito carinho. Ele chegou a cursar direito, mas a paixão mesmo era a pedagogia. Tanto que, olha só, em 1947 já estava trabalhando no SESI com educação de adultos. Sim, e é fascinante ver como essas primeiras vivências, essa, digamos, leitura de mundo que ele fez antes mesmo de ler a palavra, né? Como isso já era a base da crítica que ele faria depois, à educação tradicional, a tal educação bancária. Essa ideia de que o professor só deposita o conhecimento, né? Como se o aluno fosse um cofre vazio. Exatamente. Ele via isso como algo opressor, porque ignorava o saber que o aluno já trazia, a realidade dele. Essa busca por humanizar o ensino está tudo aí, na origem. E daí nasce o famoso método Paulo Freire, lá pelos anos 60. Era uma proposta bem diferente para a época. Alfabetizar adultos partindo do quê? Do vocabulário deles, das palavras geradoras. Isso. Palavras que tinham peso, significado social, existencial para aquelas pessoas. Tipo, tijolo para quem trabalhava na construção ou terra para o camponês. A sacada era que, ao decodificar a palavra escrita, eles também começavam a decodificar a própria realidade social e política. O oposto do decorar sílabas, do beabá mecânico. Perfeito. E não era qualquer palavra, né? Tinha toda uma pesquisa antes para entender o universo daqueles alunos. A partir dessas palavras, vinha o diálogo. Exploravam os sons, sim, mas principalmente os temas ligados àquela palavra. É a educação problematizadora. E o resultado mais famoso disso foi lá em Angicos, no Rio Grande do Norte, né? Sim, super emblemático. Coisa de 300 trabalhadores alfabetizados em 40 a 45 horas por aí. Foi muito rápido. Mostrou o potencial da tal conscientização, né? Aprender a ler a palavra para poder ler o mundo e, quem sabe, transformar esse mundo. E essa filosofia toda deságua na obra mais conhecida dele, A Pedagogia do Oprimido. Ele escreveu durante o exílio, foi publicado em 1970, um marco total. Falando em exílio, esse é um capítulo pesado, mas importante. Depois do golpe de 64, Freire foi preso, depois exilado. Ficou quase 16 anos fora. Nossa, muito tempo. Passou pela Bolívia, Chile, Estados Unidos, Suíça. E nesse período ele não parou, né? Trabalhou como consultor para a Unesco, para o Conselho Mundial de Igrejas, deu aula em Harvard, em Genebra. Exato, e as fontes mostram como essa experiência internacional, principalmente o contato com países africanos que tinham acabado de sair do colonialismo tipo Guiné-Bissau, isso enriqueceu demais o pensamento dele, deu uma dimensão ainda mais universal. Ele viu ali, na prática, a luta pela descolonização não só territorial, mas mental também.
E o reconhecimento internacional veio junto, né? Mais de 40 títulos de doutor honoris causa. Sim, de universidades de muito peso, Harvard, Cambridge, Oxford, e prêmios importantes como o da Unesco pela Educação para a Paz, em 86. É interessante pensar nisso. O exílio, que era para calar a voz dele, acabou, de certa forma, espalhando as ideias dele pelo mundo. É um paradoxo, né? A influência dele foi muito além da pedagogia. Chegou na teologia da libertação, no serviço social, em várias áreas. Ele só volta para o Brasil com a anistia, em 1980. Aí retoma a vida acadêmica na PUC de São Paulo, na Unicamp, e teve aquela passagem pela política também, como secretário de Educação de São Paulo, na gestão da Luíza Erundina. Sim, entre 89 e 91. Foi uma tentativa de aplicar os princípios dele na prática, numa rede pública enorme e complexa. Ele faleceu em 1997. E o legado? Como fica hoje? Olha, é um legado vivo e, digamos, disputado. Oficialmente, ele é o patrono da educação brasileira, lei de 2012. O pensamento dele continua super influente, inspirando educadores no mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, como os materiais mostram, ele virou alvo de muitos ataques, né? De críticas políticas fortes aqui no Brasil nos últimos anos. É um contraste grande com a celebração que continua lá fora, né? Exato. E talvez isso só mostre o quão potente, e talvez incômoda para alguns setores, ainda é a ideia central dele, a de que educar é um ato político, que tem potencial para transformar. Então, resumindo um pouco o que a gente viu, fica essa imagem forte da educação como um ato de amor, de coragem. Uma prática da liberdade, como ele dizia. A importância radical do diálogo, do respeito pelo saber do outro, né? Sim, e aquela frase célebre dele continua ecoando. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens e mulheres, podemos adicionar, se libertam em comunhão. Muito bom. Isso talvez deixe a gente com uma questão para pensar, né? Freire falava tanto da importância de ler criticamente o mundo para poder transformá-lo. Se a gente olha para os desafios de hoje, essa loucura de desinformação, fake news, as desigualdades que a tecnologia às vezes até acentua, como seria aplicar um olhar freiriano para entender e agir nesse nosso mundo atual? É uma ótima reflexão para a gente levar.